Bem-vindos à Voz do Era Uma Vez. Aqui narramos as histórias que não falam apenas de príncipes e princesas, mas de escolhas difíceis, provações sombrias e destinos que mudam para sempre. Contos que nos lembram que, por trás da magia, sempre existe um teste para o coração humano. Hoje convido você a conhecer um conto, menos conhecido, mas tão fascinante quanto os mais famosos. Uma história dos irmãos Grimm, registrada no século XIX, que mistura encantamento, perigo e redenção. Prepare-se para viajar comigo pelas páginas de O Rei da Montanha de Ouro. Na tradição oral alemã, essa narrativa já era contada muito antes de ser escrita. Os irmãos Grimm a recolheram como parte de sua coleção, e nela encontramos símbolos fortes da cultura popular, pactos com forças misteriosas, montanhas encantadas, maldições, traições e a busca pela verdadeira identidade. Era uma vez, havia um comerciante que vivia na cidade com sua esposa e seu filho único, um menino curioso, cheio de vida e energia, que perguntava sobre o mundo, ajudava a mãe a colher flores no jardim, ria alto quando o pai o erguia nos braços. Os vizinhos diziam que ele era um menino abençoado, pois trazia alegria, mesmo nos dias mais difíceis. Um dia, enquanto o pai estava no jardim, surgiu diante dele um estranho anão de rosto enrugado e olhos penetrantes, que lhe disse: dentro de 1 ano você morrerá, a não ser que me entregue o que encontrar primeiro. Ao retornar para casa, assustado, o homem não quis perder a vida e concordou, mas ao voltar para casa, foi recebido pelo filho correndo em sua direção. O pai quase caiu de joelhos, sentindo o peso da promessa que fizera. O coração do comerciante gelou. Percebeu tarde demais que havia prometido, sem saber, entregar o próprio filho. Os dias passaram e o prazo se aproximava. O menino, que nada sabia do acordo, estranhava a tristeza do pai. Os dias seguintes foram de silêncio. O pai tentava sorrir, mas, cada vez que olhava para o filho, sentia o coração se partir. Quando o anão voltou, não havia como evitar. O pequeno ainda corria pelo jardim, quando o estranho o chamou. O pai tentou resistir, mas não tinha como escapar do pacto. O menino olhou para trás, viu a mãe chorar na porta e ainda gritou: mamãe, eu volto logo. Mas seu destino já estava traçado. O garoto foi levado e desapareceu, junto ao anão, rumo a uma montanha misteriosa. Este é o rei da Montanha de Ouro. Agora você lhe pertence. A montanha se abriu como um portão de pedra, e diante dos olhos do menino surgiu um mundo que jamais poderia imaginar. Havia salões cujas paredes eram cobertas de ouro puro, corredores que brilhavam como se fossem feitos de espelhos, e jardins subterrâneos, onde flores de cristal se abriam sob a luz de pedras luminosas. Ali ele foi criado como filho do rei, recebia ensinamentos de sábios que lhe mostravam os segredos da natureza. Aprendia línguas que nunca ouvira, escutava músicas que soavam como ecos do próprio coração da terra. A cada banquete, mesas se enchiam de frutas douradas, bebidas cintilantes e pratos ornamentados. Havia festas em que criaturas mágicas dançavam e guerreiros encantados exibiam sua força. E entre tudo isso havia a princesa, uma jovem de olhos profundos e cabelos negros como a noite, e que caminhava com graça. Entre esses seres fantásticos se aproximou dele um elfo criança, como se fosse uma sombra que sempre o acompanhava, seu melhor amigo, ali naquele mundo belo onde estava preso. Quando a princesa sorria, era como se o palácio inteiro se iluminasse. Aos poucos, os dois se aproximaram, conversando sob árvores de pedras preciosas, compartilhando segredos, sonhando juntos.
Mas por mais belo que fosse aquele mundo, o jovem sempre sentia falta da casa dos pais. À noite, sozinho, lembrava-se do cheiro da terra molhada em sua antiga casa, da voz da mãe o chamando para jantar, do abraço que não pôde receber. Era feliz e infeliz ao mesmo tempo. O rei, porém, não era cruel. Criou o menino como se fosse seu próprio filho. Deu-lhe educação, ensinou-lhe segredos e artes misteriosas. O garoto cresceu em meio a tesouros e encantamentos, mas dentro dele batia um coração dividido. Sentia falta do pai, da mãe, do mundo de onde viera. Com o tempo, o jovem se tornou belo e forte. O rei da Montanha de Ouro lhe deu por esposa a princesa dos cabelos negros e de rara beleza, por quem estivera apaixonado. Desde que eram crianças, a vida parecia perfeita, mas havia uma condição. O jovem jamais deveria tentar voltar ao mundo exterior, ou traria sobre si uma desgraça terrível. Durante algum tempo, ele viveu dividido entre o esplendor dourado e a saudade da terra natal, até que, tomado pela inquietação, pediu permissão para visitar seus pais apenas uma vez. O rei o advertiu: pode ir, mas não toque em ninguém do mundo exterior, senão perderá tudo o que aqui possui. O jovem prometeu. Montado em um cavalo mágico, atravessou florestas e rios até chegar à cidade onde nascera. Bateu à porta de sua antiga casa. A mãe, ao abrir, mal acreditou no que via. O filho, que julgava perdido, estava vivo, belo como nunca. Em lágrimas, ela correu para abraçá-lo. Esquecendo-se do aviso, ele a envolveu em seus braços. No mesmo instante, a magia se quebrou. Quando quebrou a promessa e abraçou a mãe, tudo se desfez como um sonho. O cavalo mágico sumiu, as roupas finas viraram farrapos e ele ficou sozinho, sem rumo. Andou dias pelas estradas pedindo pão nas portas, dormindo em celeiros abandonados. Foi zombado como um mendigo, espancado por ladrões, enganado por aqueles que viam nele apenas fraqueza, mas cada humilhação o tornava mais forte. No silêncio das noites frias, pensava consigo mesmo que não desistiria da vida de antes e nem da princesa. Atravessou desertos, onde a areia queimava os pés e o vento castigava como lâminas. Passou por montanhas geladas, onde o frio parecia cortar a alma. Em aldeias distantes, ajudou camponeses, cuidou de crianças doentes, aprendeu a usar suas mãos para trabalhar. Era como se o mundo quisesse testá-lo em cada passo para que ele deixasse de ser apenas o príncipe de um sonho dourado e se tornasse um homem de verdade. Andou dias pelas estradas, pedindo pão nas portas, dormindo em celeiros abandonados. Foi zombado como mendigo, espancado por ladrões, enganado por aqueles que viam nele apenas fraqueza. Desesperado, tentou retornar à montanha, mas o caminho estava fechado. Vagou sem rumo até ser capturado por ladrões, que viram nele apenas um andarilho miserável. Sem conhecer sua origem, o obrigaram a servi-los. Com astúcia, conseguiu escapar, mas seu coração estava ferido. Ele havia perdido tudo: a esposa, o reino dourado, a vida de príncipe. Restava-lhe apenas a memória. Determinou-se a recuperar o que era seu. Viajou por terras distantes, enfrentou perigos, buscou conselhos de sábios e mendigos. Em cada estrada, uma provação. Em cada noite, a lembrança da promessa quebrada. Após muito sofrimento, chegou a uma cidade dominada pelo caos. A população estava aterrorizada por um dragão que exigia sacrifícios humanos. Naquele dia, uma jovem seria entregue. A multidão se reunia em prantos. O herói, agora transformado por suas dores, não suportou
eu enfrentaria a fera. O povo riu, descrente, mas quando a terra tremeu e o céu escureceu, viram que ele não recuava. O dragão surgiu imenso, escamas brilhando, como brasas, olhos ardendo, como carvão em chamas. Seu rugido abalou a cidade inteira. A luta começou. O jovem desviava das labaredas, usando ruínas como abrigo. O calor queimava sua pele, mas sua coragem era maior. Atacou com a espada improvisada, cortando escamas, ferindo a criatura. O monstro, enfurecido, golpeava com a cauda, destruindo casas ao redor. O combate durou horas, que pareceram eternas, até que, com um grito que ecoou como trovão, o herói cravou a lâmina no coração do dragão. A fera soltou um último rugido e caiu, estremecendo a terra. O silêncio que se seguiu foi de espanto. O povo incrédulo caiu de joelhos. Ele havia derrotado aquilo que ninguém ousara enfrentar. Mas dentro de si, ele sabia. A vitória não era pelo reino, nem pela glória. Era apenas mais um passo no caminho de volta à mulher que amava, a vida que havia perdido. A cidade celebrou o herói. O rei local, em gratidão, ofereceu-lhe a filha em casamento. Mas dentro dele havia apenas um vazio. Seu coração ainda pertencia à princesa perdida no palácio da Montanha de Ouro. Então, numa noite de lua cheia, teve um sonho. A princesa aparecia diante dele, triste, chamando-o de volta. Acordou decidido. Não descansaria até reencontrá-la. Vagou novamente até as montanhas, implorou aos céus, bateu contra as pedras com suas mãos feridas. Finalmente, uma brecha se abriu, como se a própria montanha tivesse ouvido seu clamor. Lá dentro, reencontrou o brilho dourado, mas também a fúria. O rei da montanha o recebeu com severidade. Você quebrou a promessa. Perdeu o direito ao que era seu. O jovem, em lágrimas, pediu perdão, confessou que seu coração não suportara a saudade, que a lembrança dos pais o havia traído. O rei o observou longamente e por fim declarou: aquele que aprende com a perda é digno de reconquistar. Com isso, devolveu-lhe a princesa e parte de sua honra, mas não sem antes alertá-lo que este seja o último erro. A felicidade só é verdadeira quando o coração permanece fiel ao que escolheu. O jovem saiu da montanha transformado. Já não era mais o rapaz ingênuo que havia partido, mas um homem que conhecia o peso das escolhas. Voltou ao mundo exterior, com a esposa ao lado, partiu rumo à sua cidade natal para agora finalmente reencontrar os pais. E pronto para construir uma vida não de ouro, mas de amor e verdade. E assim termina a saga do Rei da Montanha de Ouro. Este conto nos ensina que não existem riquezas que compensem a perda da lealdade. Promessas quebradas trazem consequências e o verdadeiro valor da vida não está nos tesouros, mas na capacidade de manter-se fiel, aprender com os erros e recomeçar. Se esta história tocou você, lembre-se, o ouro pode brilhar, mas é o coração que guarda a verdadeira riqueza. Continue essa jornada mágica comigo. Inscreva-se no canal A Voz do Erro uma vez. Deixe seu comentário dizendo o que achou desta história e compartilhe com alguém que também precisa refletir sobre a importância das escolhas. Porque, afinal, ainda que os contos sejam antigos, suas lições são eternas e continuam vivas em cada um de nós. Até o próximo conto.